Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. A gente vai continuar aqui a parte 2 da nossa conversa sobre probabilidade. E o objetivo dessa aula hoje é focar especificamente no uso do teorema de Bayes. O problema de motivação que eu trago para vocês é o conhecido problema de Monty Hall. A situação é a seguinte: suponha que você esteja em um game show e você tem a opção de selecionar 3 portas. No entanto, o seu jogo ele consiste em 2 etapas. Primeiramente, você seleciona uma dessas portas, sendo que das 3, apenas uma das portas contém um carro, que seria um prêmio almejado por você levar para casa. Atrás das demais, há cabras. Então, na primeira etapa do jogo, você seleciona uma porta. Como o apresentador ele sabe o que está por trás das portas, ele vai abrir alguma das outras 2 portas que vão estar fechadas. Então, a gente vai supor aqui que você selecionou a porta número 1. Como o anfitrião sabe onde está o prêmio, ele vai abrir uma das portas em que contém uma cabra. Então, digamos que ele abre a porta número 3. Aí ele diz para você, segunda etapa do jogo, você quer trocar a sua porta pela número 2? Há alguma vantagem em eu mudar de porta? Sabendo que a porta número 3 continha um bote? Esse problema ele surgiu num concurso de televisão na década de 1970. Esse programa de televisão chamava Let's Make a Deal. E a partir de então, houveram-se várias discussões sobre se haveria essa vantagem, mudar ou não a porta. Então, mais tarde, tanto que um leitor escreveu numa coluna de um jornal, questionando, né, sobre essa possível vantagem ou não em mudar. E aí, a colunista do jornal recebeu diversas cartas, dentre elas mais de 1000 cartas até de doutores escrevendo para a revista, alegando que trocar de porta estava errado, aquela afirmação que estava sendo defendida pela colunista ali estava errada. Mas é um pouquinho disso que a gente vai discutir aqui na teoria de probabilidade, ok? Essa daí é a reportagem que saiu na coluna, né, do jornal. Então, primeiramente, o que a gente precisa entender é o tão famoso teorema de Bayes. Ok, então vamos entender um pouquinho do teorema de Bayes, a gente vai precisar usar ele. Uma das relações mais importantes que envolve probabilidades condicionais é dada por esse teorema. E a versão mais simples dele é quando eu considero apenas 2 subconjuntos. Então, no caso de calcular a probabilidade de A dado B, pela fórmula da probabilidade condicional, é a probabilidade da interseção sobre a probabilidade do que é condicionado. Pela regra do produto de probabilidade, eu sei que essa probabilidade de interseção pode ser dada como a multiplicação entre probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Ok? Essa é a versão mais simples de aplicação do teorema de Bayes. Agora vamos supor que eu tenho um caso um pouco mais complicado, sendo que os meus eventos A1 até AN, eles constituem uma partição do espaço amostral e eu conheço as suas probabilidades. Se eles constituem uma partição, então a interseção entre eles são 2 a 2 mutuamente exclusivas, não há interseção, e a união entre eles dá o meu próprio espaço amostral, que aqui está denotada por esse S maiúsculo. Vou supor ainda que existe um evento B que possua elementos com interseção dos demais conjuntos, ou com alguns desses demais conjuntos AJs. E eu conheço qual é a probabilidade de B condicionada a I para qualquer valor que seja esse meu índice I aí. Então, o teorema de Bayes, ele é dado pela fórmula, por essa fórmula aqui abaixo, quando eu quero calcular o seguinte: qual a probabilidade de um específico A, J, dado que eu conheço B? Considerando todas essas suposições aqui acima, o que eu faria? Vai ser a probabilidade de AJ inter B sobre a probabilidade de B, ok? Essa é a fórmula da probabilidade condicional. Vamos um pouco mais à frente. O que é essa probabilidade de AJ inter B? Pelo teorema do produto de probabilidade, eu posso escrever como sendo probabilidade de B dado um AJ vezes a probabilidade de um AJ. E o que é a probabilidade de B embaixo? Bom, vamos tentar entender um pouquinho aqui no desenho. Probabilidade de B é colorir toda essa área aqui do meu B, que vai ser o seguinte: probabilidade de B interceptado com A1
mais probabilidade de B interceptado com A3, mais probabilidade de B interceptado com A4, e assim sucessivamente até eu ter toda essa área B colorida. Probabilidade de A1 inter B, pelo teorema do produto de probabilidade, eu posso dizer que é a probabilidade de B dado A1 vezes a probabilidade de A1. Probabilidade de B inter A2 é probabilidade de B dado A2 vezes a probabilidade de A2. E assim eu vou fazendo as demais somas. Por isso, essa notação do somatório aqui. Ou seja, esse meu denominador aqui, eu estou fazendo o cálculo da probabilidade de B. Ok, pessoal? Esse numerador aqui, eu estou fazendo o cálculo da probabilidade de AJ inter B. Ok. Aí tá o teorema da probabilidade total, para vocês relembrarem, a gente já tinha visto ele na parte anterior. E aí voltamos então ao nosso problema. Vamos supor lá que você escolheu a porta número 1, a anfitriã, nesse caso, sou eu abro a porta número 3, porque eu sei que lá vai conter um bode, né? E eu pergunto, você quer trocar pela porta número 2? Como que eu analiso isso? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma simulação de possíveis cenários para a gente brincar aí, avaliando qual é a frequência de situações que você ganharia frente a você trocar ou não trocar a porta, tá bom? Então, o primeiro cenário seria o seguinte: se você escolher a porta A na primeira etapa e o carro estiver em A, o que o apresentador vai fazer? Ou ele vai mostrar a porta B, ou ele vai mostrar a porta C. Então, neste caso, para ganhar o carro, o que você deveria fazer? Não trocar a porta, ok? Segundo cenário, você escolhe a porta A e o carro está em B. Segunda etapa do jogo, o que o apresentador vai fazer? Ele vai abrir a porta C. Nesse segundo cenário, qual seria a sua melhor alternativa? Trocar de porta. Você só ganharia se você trocasse de porta. Então tá, cenário 1 você não deveria trocar, cenário 2 você deveria trocar. Cenário 3, você escolhe a porta A e o carro está na porta C. O que o apresentador vai fazer? Ele vai abrir a porta B. Ou seja, no terceiro cenário, a melhor opção para você poder ganhar o prêmio é também trocar a sua primeira escolha, da primeira etapa. Ou seja, você, dos três possíveis cenários, você ganharia o carro se você trocasse de porta em 2 deles. Apenas em um desses cenários que você ganharia o carro, caso a sua opção fosse não trocar de porta. Então, a probabilidade maior, a chance maior de você ganhar o prêmio é quando você opta por trocar de porta. Agora, vamos fazer a resolução dessa situação utilizando o teorema de Bayes. Para isso, probabilidade, eu vou, então, ter que definir quais são os meus eventos. Então, vamos considerar os seguintes eventos. A1 vai ser o carro está na primeira porta, A2 o carro está na segunda, A3 o carro está na terceira e C, o apresentador abrir a terceira porta. Naturalmente, o que a gente tem que assumir? A probabilidade do apresentador abrir a terceira porta, dado que o carro está na primeira, é quanto? É meio. Se ele sabe que o carro está na primeira, então tanto faz ele abrir a porta 2 ou a 3. Por isso que a probabilidade de ser dado o carro estar na primeira é 0,5. A probabilidade do apresentador abrir a porta C, a terceira porta, dado que o carro está na segunda, é quanto? É 1. Veja, você selecionou a porta 1, o apresentador sabe que o carro está na 2, ele vai abrir a 3, ele só pode abrir a 3. Então, por isso que a probabilidade é evento certo, é 1. Agora, a probabilidade dele abrir a porta C, a terceira porta, dado que o carro está na 3, é 0. Se você escolhe a porta número 1 e o apresentador sabe que o carro está na terceira porta, ele nunca vai abrir a porta. É um evento impossível de acontecer, por isso que é 0. Então, dessa forma, pelo teorema da probabilidade total, o que a gente consegue? A gente consegue calcular qual é a probabilidade do apresentador abrir a terceira porta. Então, qual é a probabilidade do apresentador abrir a terceira porta?
O apresentador vai abrir a terceira porta, dado que o carro está na primeira, com essa probabilidade. Ou ele vai abrir a terceira porta, dado que o carro está na segunda, com essa probabilidade. Ou ele vai abrir a terceira porta, dado que o carro está na terceira porta, com essa probabilidade. E fazendo as contas, nós temos uma probabilidade de meio. Ok, então, 50% de chance, ele vai abrir mesmo a terceira porta. Ok. Mas agora vamos usar, então, o teorema de Bayes. Agora a questão é o seguinte: qual é a probabilidade do carro estar na primeira porta, dado que ele abriu a terceira? Para fazer esse cálculo, então, a gente usa a fórmula lá do teorema de Bayes. Probabilidade de A1 dado C é probabilidade de A1 inter C, que pode ser escrita como probabilidade de C dado A1 vezes a probabilidade de A1 sobre a probabilidade de C. Então, essas probabilidades aqui a gente já tinha discutido. Probabilidade de A1, probabilidade de A2, probabilidade de A3, a gente tem que é 1/3 sempre, porque a probabilidade inicial, você não sabe em qual das portas está o seu prêmio. Quando você faz os cálculos, a gente chega aqui, probabilidade do carro estar na primeira porta, dado que o apresentador abriu a terceira, é 1/3. Probabilidade do carro estar na segunda porta, dado que o apresentador abriu a terceira porta, é 2/3. Probabilidade do carro estar na terceira porta, dado que o apresentador abriu a terceira porta, é 0. Ou seja, se você selecionou a porta número 1 e o apresentador abriu a 3, você tem mais chance de ganhar o carro se você trocar de porta. Isso a gente está considerando que você escolheu a 1 e o apresentador abriu a 3, ok? Mas não perde generalização nenhuma se a gente trocasse essas portas, porque no início do jogo, todas as portas têm a mesma probabilidade de ocorrer. Então, a gente não perde essa generalização. Você pode fazer simulações com as demais portas que vai cair nessas mesmas questões. Porta 1, porta 2, porta 3 aqui é meramente um nome que a gente deu para uma dessas portas. Poderia serem trocadas aqui. Portanto, se você escolher de trocar de porta, a chance de ganhar o carro é maior. Bom, aqui estão as referências. O conteúdo, né, utilizado, nosso conteúdo foi retirado aí do livro do Moretim Bussabe. Deixo para vocês o link do filme Quebrando a Banca, né, já havia feito essa indicação para vocês assistirem o filme aí no final de semana. E alguns materiais complementares que explicam, teoricamente, o porquê, o fato de trocar de porta é melhor, vai te dar uma chance maior de ganhar o prêmio, nesses 2 artigos, nesses 2 arquivos aqui que eu deixo para vocês de referência. E também nas nossas notas de aula tem alguns exercícios resolvidos. Então, são dadas 3 caixas, como seguem. Primeira caixa contendo 10 lâmpadas, das quais eu tenho 4 defeituosas. A segunda caixa contém 6 lâmpadas, das quais uma é defeituosa. E a caixa 3 contém 8 lâmpadas, das quais 3 são defeituosas. Se eu selecionar aleatoriamente uma dessas caixas e eu retirar uma lâmpada, também aleatoriamente, eu quero saber qual é a probabilidade da lâmpada ser defeituosa. Então, eu tenho que montar aqui um diagrama em árvore para facilitar os cálculos aí. Então, eu tenho probabilidade de que a caixa selecionada seja a caixa 1, ou a caixa 2, ou a caixa 3, é a mesma. São eventos equiprováveis aqui, eles têm a mesma probabilidade de eu selecionar, tá? Não tem peso nenhuma para as caixas. Contudo, a probabilidade de, dentro da caixa 1, ter um produto defeituoso é de 2/5. Probabilidade de um produto selecionado nessa caixa 1 ser não defeituoso é 3/5. E isso daqui a gente calcula contabilizando quantos são os elementos possíveis a ser defeituosos dentre todos os elementos contidos nessa caixa 1. Se eu me recordo, a caixa 1 tinha 10 elementos deixa eu ver aqui, em que 4 deles eram defeituosos. Então, 4 sobre 10, 2/5. E assim a gente faz os cálculos sucessivos para as demais caixas, tá? Em que D é o meu evento, a lâmpada é defeituosa. Então, se eu quero calcular a probabilidade de um elemento retirado aleatoriamente da caixa ser defeituosa, o que eu quero? Eu quero isso daqui, ó, gente. Eu quero percorrer esse caminho, ou esse caminho, ou esse caminho. Quando a gente fala ou, a gente tem a soma. Então, por isso que eu tenho aqui essa soma e essa soma. Agora, calcular esse primeiro caminho significa que vou selecionar a caixa número 1 e probabilidade de sair um elemento defeituoso. Então, é 1/3 e é vezes 2/5.
1/3 vezes 2/5. O segundo caminho, qual é a probabilidade de eu selecionar a caixa 2 e retirar uma peça defeituosa? Probabilidade de selecionar a caixa 2, 1/3, vezes peça defeituosa, 1/6. O mais repete. Terceiro caminho, probabilidade de selecionar a caixa 3 e retirar uma peça defeituosa da caixa 3. 1/3 vezes 3/8. Então, faço os cálculos, portanto, a probabilidade da lâmpada ser defeituosa é de 31,39%. E essa aplicação dessa fórmula aqui é o meu teorema da probabilidade total, que a gente já tinha visto. Um segundo exercício resolvido tem o seguinte enunciado. Um fabricante de sorvete recebe 20% de todo o leite que utiliza de uma fazenda F1, 30% da fazenda F2 e 50% da fazenda F3. Então, o fabricante de sorvete recebe porcentagens diferentes de leite de 3 fazendas, 20, 30 e 50% respectivas, a F1, F2 e F3. Houve uma fiscalização e observou que 20% do leite produzido por F1 está com adição de água, enquanto que para F2 e F3, a proporção era de 5% e 2% de adição de água. Na indústria de sorvete, os galões de leite, eles são armazenados em um refrigerador sem identificação. Depois que chegou na fazenda, não tem mais identificação de qual é a fazenda recebida, né, aquele material, aquele leite. Quero saber, então, qual a probabilidade de que a amostra adulterada tenha sido obtida do leite fornecido pela fazenda F1. Ou seja, eu sei que a amostra é adulterada, dado que a amostra que eu retirei está adulterada, qual a probabilidade que seja da fazenda F1? Essa é a probabilidade que eu estou querendo encontrar aqui, ok? Então, vamos lá. Para eu resolver esse exercício, eu posso construir lá o meu diagrama de árvore, tá? Vocês podem construir quando estiver treinando. O importante é eu sempre definir os meus eventos. Então, A vai ser o meu evento leite está adulterado, e eu, a partir da definição dos meus eventos, eu sei que F1 vai ser a definição, o evento, o leite, a amostra do leite ser da fazenda F1, F2, a amostra do leite ser da fazenda F2, F3, a amostra do leite ser da fazenda F3. A partir disso, eu consigo retirar das informações do meu exemplo qual é a probabilidade de A dado F1. Ele não falou que a probabilidade do leite adulterado, dado que ele é da fazenda F1, é 20%? Então, é isso que eu estou escrevendo aqui. Também eu sabia que a probabilidade de o leite ser adulterado, dado que veio da fazenda F2, é 5%. E a probabilidade do leite ser adulterado, dado que veio da fazenda F3, é 2%. Então, eu só escrevi em notações de probabilidades. F1, F2 e F3 formam uma partição. Então, a interseção entre elementos desses meus eventos é igual ao vazio. Pela regra do produto, eu consigo calcular o quê? Eu consigo calcular qual é a probabilidade de que a minha amostra retirada esteja adulterada. Como? A probabilidade da minha amostra ser adulterada é probabilidade de ser adulterada interceptada com F1, mais probabilidade de ser adulterada interceptada com F2, mais probabilidade de ser adulterada interceptada com F3. Pela regra lá do produto, eu consigo escrever essa probabilidade da interseção como sendo probabilidade de A dado F1 vezes P F1. Ah, isso daqui eu tenho, acabei de definir em cima. Probabilidade de F1, a gente conversa depois, vamos lá. Probabilidade de F2 inter A, o que é? Probabilidade de A dado F2 vezes PF de 2. Probabilidade de A dado F2, já defini aqui também. Probabilidade de A inter F3 é a probabilidade de A dado F3, que eu já tenho ali, que é 0,2, vezes a probabilidade de F3. Quando eu entrar lá no galpão e eu retirar uma amostra, dentre todas que estão lá, a probabilidade de vir da fazenda F1 é quanto, pessoal? Bom, eu sabia que de todas as amostras, de todo o material, o leite recebido nessa fábrica de sorvete, 20% do leite vem da fazenda F1, 30% vem da F2 e 50% da F3. Então, probabilidade de F1 é igual a 0,20,
probabilidade de F2 é igual a 0,30, probabilidade de F3 é igual a 0,50. Então, eu tenho todas essas probabilidades e consigo calcular qual é a probabilidade de minha amostra retirada ser adulterada. Fiz esses cálculos aqui, tá? Nesse denominador aqui. Fiz as substituições aqui. Porque isso daqui é a minha probabilidade de A. Pelo teorema de Bayes, o que eu queria? Qual a probabilidade de, dado que a minha amostra é adulterada, ser da fazenda F1? Apliquei o meu teorema de Bayes. Meu numerador é a interseção de A com F1, que pode ser escrita por probabilidade de A dado F1 vezes P de F1. Tenho todos esses valores, substituir, portanto, eu tenho uma probabilidade de que a amostra de leite tenha sido produzida pela fazenda 1, é de 61,5%. Ok, pessoal, esse é o conteúdo que a gente tem para discutir aí nessa semana. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, ok?